Aleluia. Continua glorificando ao Senhor e a igreja. Aleluia. Aleluia. Abra lá em Hebreus 7, 18 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Pode assentar. Hebreus 7, versículo 18 ao 22. Aleluia. Todos acharam? Hebreus 7, versículo 18 ao 22. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E isso não ocorreu sem prestar juramento, pois juntamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhes disse, jurou ao Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Aleluias. Quero compartilhar algo com vocês sobre, aqui nesse versículo, onde está dizendo Hebreus, do 7 ao 14, ele está falando aqui sobre lei de Moisés, a lei do, uns chama Antigo Testamento, outros chama Primeiro Testamento, chama a lei, a antiga lei, e agora sobre a nova lei, mas tudo se resume ao tempo da lei de Moisés, ao tempo da lei dos profetas. Mas aqui diz assim, que a lei só trabalhava no comportamento do povo de Israel. A lei era ineficaz para aperfeiçoar, ela não transformava, só nos deixava um pouco melhor. Como que eu posso dizer assim sobre a lei? Ela não transformava, mas deixava um pouco melhor. Por quê? Antes, amados, tinha uma lei que falava assim, o tempo de Moisés, o tempo dos profetas, aquela lei ela trazia um peso. Se você não fosse preparado ou não tivesse preparado para aquele tempo, vamos digitar uma lei lá assim, que você entrasse no tabernáculo e não tivesse uma preparação, né? Todos sabem, já leu essa passagem, que os levitas ou os sacerdotes, para chegar diante da presença da arca, da presença de Deus, ele tinha que fazer todo um processo, teria que lavar as mãos, teria que oferecer um sacrifício de animais e assim por diante, ele teria que fazer todas as etapas, para que se ele, quando chegasse diante, o sacerdote chegasse diante impuro, ou chegasse diante da presença do Pai, sobre aquela lei, que eles, quando aquela lei era feita, era falado por quê? Porque eles cumpriam a lei e o pecado deles seriam totalmente distinguido e eles chegavam até a presença de Deus e não aconteceria nada. Hoje, sobre a novo entendimento, além da lei que Jesus fala que ele veio para superar a lei, Jesus veio não só simplesmente para que aquele que segue lá, até hoje, se fosse assim, teríamos que matar um animal, teríamos que oferecer um novilho, teríamos que chegar diante da presença de Deus, mas agora, naquele tempo todo, você teria que fazer tudo aquilo. Hoje não, hoje está mais fácil, mas porém, mais o quê? Mais difícil. Porque antigamente as pessoas morriam, vamos dizer assim, carnalmente, fisicamente, era consumida pelaquela presença de Deus, porque eles não estavam preparados. Hoje, Jesus, como veio superior, nós somos sendo consumidos e muitas vezes mortos espiritualmente dentro de nós.
E essa lei, naquele tempo, trazia um medo. Então, se eu não chegasse diante da presença de Deus, esquecesse de algum processo que Ele pediu para fazer, você correria o maior risco de ser consumido pela presença de Deus. Então, as leis naquele tempo traziam um peso e veio se estendendo por geração em geração. E quando a gente começa a ouvir algumas coisas, a gente começa a pensar assim, puxa vida, né? Nós estamos tendo um tempo com a liderança na segunda-feira, e um tempo que a gente está tendo assim muito precioso, porque, amados, tudo aquilo que eu aprendi, tudo que foi construído, eu estou tendo que começar a quebrar de novo. É muito fácil nós ouvir de alguém assim, que muitas vezes nós escutamos assim, pessoas falam que o que Jesus faria no meu lugar? Você já perguntou assim para você mesmo, será o que Jesus faria em meu lugar? Se eu estivesse fazendo isso, será que Jesus... Eu já falei isso. Será que Jesus faria no meu lugar o que eu estou fazendo hoje? Só que assim, amados, o que eu entendo por isso? O que eu estou entendendo com essa questão? Que nesse caso, a cada vez que a gente vai nos amadurecendo, esse caso, cada vez que a gente vamos entendendo o propósito de Cristo nas nossas vidas, a gente não fica imaginando se Cristo fosse no meu lugar, o que Ele estaria fazendo. Mas sim, nós queremos ser aperfeiçoados, queremos desaparecer, que Cristo vive em nós. Então, sim, enquanto nós nos preocupando em pensar que, será que eu estou fazendo o que Cristo faria? Ficaria muito mais leve, muito mais responsabilidade de falar, puxa vida, Cristo que está dentro de mim agora, não faria o que eu estou fazendo hoje. Porque Cristo, o que está dentro de mim? Quando Jesus foi aos céus, Ele falou, eu vou, mas deixarei sobre quem? Sobre vocês? O Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo seria a mesma coisa. Então não é um ser separado, não é um Espírito separado que está dentro de nós, como muitas vezes nós entendemos. O Pai está lá no céu, o Filho, agora o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje, Cristo vive em nós e nós fluímos através de nossas vidas, eu e você, revelamos Cristo em nossas vidas. Aí você para e pensa assim, puxa vida, mas quantas vezes eu fiz coisas que, para tentar atrair a presença de Deus, eu tentei fazer coisas para seguir um propósito, e numa dessas ministrações a gente aprendeu que Deus realmente não é um Deus emotivo, não é um Deus que Ele se comove, né, com as minhas 5 dias de jejum, não é um Deus que se comove quantas vezes eu vou no monte, não é um Deus que se comove se eu estou tristinho, eu não estou a fim de adorar Ele hoje, porque eu não recebi aquilo que eu esperava que Ele ia me dar. Amados, Jesus, Deus, Ele não se comove com as nossas atitudes. Por que eu digo isso? Porque quando nós estamos vivendo aquele tempo, a lei ela trazia um peso sobre nossas vidas, mas hoje, com a graça, ela não desconsidera a lei, mas ela traz uma responsabilidade maior sobre nossas vidas. A lei, ela trazia um peso de responsabilidade para você fazer aquilo naquele momento. Hoje a graça, ela nos cobra todos os dias para que possamos permanecer Cristo em nós todos os dias. Antigamente os sacerdotes se preparavam 1 ano para chegar na presença do Senhor. Hoje Cristo em nós temos que viver uma vida todos os dias com Cristo. Antes os sacerdotes eles tinham que preparar um novilho, e teria que ser, não poderia ser um novilho com a manco, coxo ou de qualquer forma, porque se ele chegasse a oferecesse, Deus ia ficar irado, ia matar, sei lá, ia acontecer alguma coisa. Hoje, não precisamos de nada disso, mas o nível de responsabilidade aumentou. Por quê? Antes eles faziam um nível de maturidade, hoje Deus está nos cobrando um nível maior de maturidade espiritual diante do Senhor. Até agora eu sei que você está meio perdido no que eu quero dizer, mas eu quero colocar para vocês entenderem lá. Abra em Colossenses, versículo 2. Já nós chegamos lá, já não vamos construir aquilo que eu tenho no meu coração.
Colossenses capítulo 2. Versículo 18 diz assim: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo movido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesses no mundo. Como não toqueis, não proveis, não manuseis, todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade, para que com o corpo não se tem valor algum contra a santificação da carne. Eu quero dizer assim, que uma coisa é se parecer com Jesus, outra coisa é ser sua imagem. Eu quero falar sobre isso, porque aquele que só se parece é porque porta a essência do engano. Eu quero chegar sobre aquele que parece, se porta a essência do engano. Jesus fala que nós somos a tua imagem e a tua semelhança. Quando é a imagem e a semelhança, é algo parecido, não é? Sim ou não? Sim ou não? Quando ele fala que nós fomos criados a sua imagem, a sua semelhança. Porque naquele que só parece é porque porta a essência do engano. Eu digo assim, exemplo, produto falso. Fazemos coisas de cristão, temos muitas vezes talvez a atitude de cristão, mas não estamos ligados no cabeça que é Cristo. Parecemos ser bons homens e boas mulheres cristãs, mas o que está dentro de mim não condiz com o que está, que é o cabeça que é Cristo. O que eu quero dizer assim, Pedro parecia, amados, Pedro se parecia um cristão, ele reconhecia o que falava como Jesus, mas não tinha ainda a substância, ainda não estava pronto para ser crucificado com Cristo. Quem não está disposto a ser crucificado com Cristo, vive no engano, parece, mas não é. O que eu quero dizer assim, que aquele que não está disposto a ser crucificado com Cristo, quando Cristo, a gente prega assim que na cruz, todas as nossas dores, na cruz foram feitos os nossos pecados. Mas quando nós sabemos que a transição da cruz, ela traz algo eterno para nossas vidas, e quando Jesus chega para nós e fala que aquele que não suporta a cruz, aquele que não suporta passar pela cruz, não conhece o Cristo que foi crucificado na cruz. Só simplesmente conhece o Jesus que foi pregado na cruz, mas não o Cristo que estava dentro da cruz. Aquele Cristo que é carregado dentro de nós, que ele pegou um dia, se ocupou de um corpo de Jesus, morreu na cruz. Aí nesses dias nós estamos passando com a liderança, algo que eu nunca imaginei. Quando Jesus estava falando com a tua mãe, ele falou assim: eis aí a tua mãe, e eles aí são teus irmãos. Tem aquela passagem na Bíblia, quando ele estava crucificado na cruz? E a coisa que eu não parava e não pensava, eu achava que era Jesus, mas quem estava falando? Era Jesus ou era Cristo que estava dentro de Jesus? Cristo. Aí quando você para e pensa desse outro lado, você fala, puxa vida, muita gente pensa assim, nossa, mas como que Jesus era ignorante, né? Falou assim, eu não sou
essa aí é a tua mãe, esses aí são os seus filhos, esses são os seus irmãos. Porque o que estava falando não era um Cristo de carne, era um Jesus de carne, mas era um Cristo que estava dentro de Jesus. E muitas vezes, amados, que eu quero também colocar aqui, ser parecido não é ser verdadeiro. Alguém já comprou algo do Paraguai ou não? Hã? Quem já comprou algo do Paraguai? Durou quanto tempo? 2 meses. Então durou bastante. Um dia, uma semana, eu comprei um spinner para a Kézia. Durou o quê? Acho que nem uma semana. Primeiro é a queda que deu no chão, espatifou, perdeu o rolamento, perdeu tudo dentro. Mas quem olhava de longe não parecia um spinner. Fala, cara, esse spinner está muito barato, vou comprar um, vou levar para a Kézia, ela vai ficar show de bola. Muitas vezes a mesma coisa, amados. Aquele que parece, não é. O primeiro arroxo, a primeira situação que vai provar se ele é original ou não, ele já perde as suas estribeiras. Quando nós compramos um produto parecido, ele pode até quase funcionar igual ao outro, mas não tem a mesma resistência que tem o original. Muitas vezes somos cristãos, nós viemos até a igreja, nós vivemos como Cristo, nós vivemos como cristão, nós estamos todos os dias, levantamos nossas mãos, nós adoramos o Senhor, nós queremos participar da Santa Ceia, isso, aquilo, parecemos cristão. Mas quando chega o momento de teste em nossas vidas, aí vai revelar se nós somos originais ou somos o parecido. Quando chega a situação, que Deus sempre fala, mas sabe o que é muitas vezes o problema hoje? E por isso que a gente temos que começar a reconstruir uma ideia nova, que muitas pessoas vêm para Cristo, ou vêm para a igreja, porque Cristo está dentro de nós, mas quando vem para a igreja, se reconhece uma frase que eu sempre gosto de dizer: se nós não viemos para ser eternos, se nós viemos por coisas, nós estamos os primeiros candidatos a abandonar Cristo por coisas. E por que eu falo? Porque eu já vivi isso muitas vezes aqui. Sabe que o maior dos problemas é que nós achamos que vir na igreja, a gente não imagina que nós estamos que vir para a igreja para nós termos um tempo e sabemos que nós vamos viver algo eterno com o Senhor. Mas viemos a Cristo porque achamos que a igreja é um RH, né? Eu vou lá porque fazer uma campanha de 30 dias e eu vou conseguir um emprego. Ou de repente a igreja é um centro financeiro que eu vou lá e Deus vai mudar a minha vida, eu vou ficar rico. Eu vou ficar podre rico e assim por diante. Eu vou ter isso, vou ter iate, vou ter moto dos maiores cilindradas. E quando você vem, você vê que realmente não é isso, que foi apresentado algo falso para você, que o original é totalmente diferente. Amados, o original ele parece um pouquinho, o falso ele parece um pouquinho com o original, mas não é, amados. O reino dos céus, o reino de Deus, ele não promete casas, ele não promete riquezas. A palavra de Deus diz assim que nesse mundo tereis o quê? Nesse mundo tereis aflições, mas só para isso? Não, ele fala, se você permanecer firmes, porque como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Só que o evangelho hoje está tão parecido com o original, que você vem para Cristo achando que todos os seus problemas vão ser resolvidos, achando que tudo aquilo que você achava que Deus ia dar para você, Ele vai dar. Mas eu pergunto para você, e se os seus problemas não forem resolvidos? E se os seus sonhos não for conquistados? Como que fica o original com o que é parecido? Paulo estava falando com os cristãos de Colossenses. Ele estava preocupado, por quê? Porque tudo aquilo que Paulo pregou, tudo aquilo que Paulo formou sobre a fé em Cristo, sobre a fé em Cristo crucificado, em Cristo aquele Cristo que foi crucificado numa cruz, estava indo uma outra turma atrás, tentando desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha ensinado aos Colossenses. Os líderes já chegou nos 30 já, não? Já leram já os 30 vezes Colossenses ou não? Amém? Amém. Amanhã eu não quero passar vergonha. Mas Paulo, quando mandou a carta para Colossenses, ele estava falando assim, gente, fiquem de olho, porque
Esses que estão vindo tentando ensinar uma outra doutrina que eu já ensinei, que é Cristo, eles estão vindo parecido, quase igual àquilo que eu falei para vocês. Só que acontece, ali no versículo 20, está dizendo assim, do capítulo 2, ele está dizendo que aquelas pessoas ainda para aparecer, eles vinham com visões. Irmão, eu tive uma visão que Deus me mostrou isso aqui lá, mas eu não sou contra a visão. Porque Deus usa as coisas para ser revelado. Irmãos, eu estava buscando ao Senhor, Ele me deu uma palavra para te entregar. E a Bíblia diz que eu tenho que... O verdadeiro evangelho, o que ele fala? Para você pegar essa palavra e já guardar no teu coração e já sair fazendo ou não? O verdadeiro evangelho, o que ele fala? Examinai. Até o que estou falando aqui agora, eu não quero que vocês vão para casa praticando tudo que eu estou falando. Vai examinar na Bíblia se aquilo que eu estou falando é verdade. Agora eu faço um desafio para vocês. Será que teria muitos pastores que teriam coragem de falar isso? Examine tudo que eu estou falando, que se tiver errado, vocês não praticam. Não, amados. Eles vão fazer parecido, quase igual ao evangelho igual, para tentar nos enganar. E Paulo falou, cara, fica esperto, porque essa turma que está indo aí, está tentando desconstruir tudo aquilo que Cristo construiu, tudo aquilo que eu preguei sobre Cristo. Para dar ênfase naquilo que eles estavam falando, eles vinham com um papinho de visão, eles vinham com um papinho de profecia, que não sei o que lá, não sei o que lá. E até esse dia eu brinquei em casa. Chegou uma pessoa, pastor, tive uma visão, um sonho. Eu falei, cara, se você não sou eu que eu estava no iate pescando, numa ilha, nem quero nem saber, cara. Porque ultimamente tem uma sonharada dizendo que capeta correndo atrás de mim, que você estava caindo de um precipício, que um carro passou em cima de você. E, amados, eu falei, Jesus, espera aí, mas... Ou a gente está incomodando demais o capeta, ou está acontecendo alguma coisa, ou a feijoada da madrugada tá boa, né? Polenta com serraia, né? Quem gosta de polenta com serraia. Sabe por que eu digo, amados? Porque se a gente não for maduro naquilo, qualquer um que chega para você falando em línguas, ou falando que teve um sonho, e falar, irmãos, isso por aqui, isso, se você não examinar, você vai ficar tão perdido, que você vai perder até o rumo onde você estava. Aí você fica pensando para cá, aí tem um cara lá no tal lugar que dá profecia. Aí você corre lá onde o cara dá profecia. Aí daqui a pouco tem um cara lá que tem visões, você corre lá para onde o cara que tem visões. Aí você vai lá no lugar porque o cara, ele olha para você, revela até o teu CPF. Você corre lá e fala para o cara que revela o teu CPF. Mas, amados, a maturidade espiritual que eu preciso encontrar, nunca vou encontrar. Porque o Cristo que está dentro de mim é suficiente, é suficiente para revelar para mim e para você aquilo que eu preciso. O suficiente que o Cristo que eu carrego, o Cristo que eu quero que você carrega daqui para frente, é o Cristo que vai falar, cara, você vai ter que morrer para as suas vontades. É o Cristo que fala assim, cara, eu vou ter que te levar você até a cruz. Mas muitas vezes o Cristo, o Jesus que é pregado, fala, não, Jesus já morreu na cruz e todas as suas dores, todas as suas aflições já foram saradas, já foram curadas. O evangelho quase parecido. Mas eu já li a Bíblia que diz sobre isso. Amém, amados? Só que Paulo estava preocupado que as pessoas estavam vindo com uma coisa quase parecida, que não era original, e estava enganando muita gente. Por falsas visões, por falsas profecias. O povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Prefere ver, assim, vamos orar para que, de repente, um homem de Deus venha falar algo para mim. Mas homem de Deus, você não é homem de Deus, não? Se eu não me considerar um homem de Deus, eu vou esperar um homem de Deus vir falar algo para mim? Sendo que eu posso, o Jesus que eu carrego pode me transformar e pode revelar aquilo que eu preciso na minha vida. E tem muita coisa, amado, que não precisa nem revelar, já está na tua cara aqui, já está pronto. Só que o que acontece? Paulo ele estava tentando tirar o joio. E interessante nessa parte, amado, assim que a gente acaba lendo a Bíblia e quanto mais... Por isso que a gente falou dos os líderes. Se a gente leu 30 vezes o Colossenses, nós recebemos a direção e a gente está lendo 30, eu creio em nome de Jesus, estamos lendo 30 vezes, porque eu, amados, todas as vezes que eu li de novo Colossenses,
foi diferente daquilo que eu li a primeira vez. Cada vez que eu lia, eu falava, mas peraí, mas isso aqui eu li, mas eu não vi esse versículo aqui. Ou eu não entendi esse versículo aqui. Daí eu lia lá de novo na sexta vez, mas peraí, mas o que está acontecendo? E as coisas começaram a abrir, as coisas vão começar a trazer um entendimento. Deus vai trazendo em mim e em você uma maturidade, amados, que vai ser difícil alguém te enrolar na conversinha. Vai ser difícil quando você começa a buscar algo em Cristo, não em coisas, porque quem busca em coisas vive correndo atrás de coisas e nunca tem uma postura de pessoas maduras. E é que eu sempre digo, a gente tem que medir o que falar com o irmão, porque se eu falar, o irmão vai ficar ofendidinho e de repente, pastor, eu não fico mais nessa igreja porque o irmão veio falar um negócio para mim que eu não gostei. Ô irmão, o evangelho de Cristo é um evangelho de confronto todos os dias. O evangelho de Cristo é um evangelho que eu posso dizer, cara, é para os machos e para as mulheres. Não é um evangelho de frouxo, amados. Não é um evangelho que eu tenho que falar assim, irmão, peraí, mas se eu falar para aquele cara que ele está errando, meu Deus. Gente, eu conheço líderes, eu conheço pessoas que ele não corrige os seus liderados com medo de perder. Agora eu pergunto para você, perder o quê? Aquele que já está perdido. Quem que perde algo que já está perdido? A palavra assim que Cristo, Paulo falava, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Já não vivo mais eu. Quem que é eu? O tristinho, o magoadinho, sei lá, quem mais aí? Dá uma ideia aí. Quem é eu aí? Já não vivo mais eu. Quem que é eu aí? O decepcionado, o que se alguém sugerente falar que ele é um morcego, ele já acha ruim. Já não vivo mais eu, mas quem vive em você? Cristo. Agora imagine se Cristo fosse magoadinho com nós. Meu Deus, mas eu li na Bíblia que Cristo, quando estava no monte lá, orando no monte lá, ele falou, mas Deus falou, eu vi que Cristo falou, ficou magoadinho, falou que se Jesus, Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Jesus não estava magoadinho, ele falou, Deus, se for possível, tira, mas eu estou aqui para cumprir aquilo que você pediu para mim fazer. Se é esse o propósito, eu vou cumprir. Vai ser difícil, vai ser, eu vou, sei lá, passar por o que eu tenho que passar, mas eu vou fazer. Amados, eu penso assim que o Cristo que vive dentro de nós é totalmente diferente daquele, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo que vive dentro de mim é um Cristo que todo dia ele precisa ser externado no mercado, ele precisa ser externado na panificadora, ele precisa ser externado dentro da minha casa. Eu aqui, meus filhos estão aqui, me ouvindo, eu sempre falo com eles, será que eu tenho erro? Tenho erro. Uma vez eu falei para eles assim, gente, vocês não me olham dentro de casa como um pastor, porque se vocês me olharem dentro da minha casa como um pastor, vocês vão desistir do evangelho. Vocês têm que me olhar dentro de casa como um pai, que vai uma hora vacilar, e uma hora eu vou entristecer vocês, mas por aquilo que eu carrego, vocês falam, não, esse é meu pai. O Cristo que está dentro dele é diferente daquela atitude que ele acabou de fazer. Porque assim, a gente teve uma ministração ontem, quando nós olhamos as pessoas com uma visão humanista, você só vai enxergar o que nela? Erros, decepções, falhas. Eu não gosto do jeito que aquele cara fala. Você está olhando como olhos humanos. Mas se você começar a olhar como Cristo vê, como Cristo dentro dele, você já começa até a pensar duas vezes. Eu assisti e falei, Deus, eu quero me policiar. Porque quando eu estou falando daquela pessoa, eu estou falando de um Cristo que está dentro dele. E foi uma questão assim, bem interessante que ele falou lá, que eu nunca... Deus vai revelando todos os dias. Amados,
Hoje nós julgamos as pessoas pelo que eles fazem, porque a postura dela. Você teria que ser, né, o Facundo falou ontem na ministração lá, você teria coragem de ser membro de Moisés? Por quê? Moisés era um cara assassino. E ele comparou lá ontem. De repente Moisés aqui hoje, pregando para vocês, vocês tudo sentados na congregação de Moisés, aí passa ali a Rony, o cara pega e se esconde. E na hora que passou a Rony, começa de novo a pregar o evangelho. Você ficaria na igreja de um pastor como esse? Hã? Não, aquele pastor lá, ó, passou a polícia. Amados, Moisés carregava uma culpa. E Moisés era um homicida, era um assassino. Mas se eu ficar olhando Moisés como olhar humano, eu vou ver realmente Moisés homicida, um Moisés assassino. Mas se eu ver o propósito que está dentro dele como Cristo, eu já não consigo mais enxergar as falhas de Moisés. E quem foi Moisés? Onde ele chegou? Quem que ele libertou? Será que se as pessoas fossem para seguir ele, pensando naquilo que ele fez, ele tinha chegado onde ele chegou? Não. Muitas vezes a mesma coisa que nós, amados. Você pode estar me vendo aqui, se você conhecer minha história, e se eu conhecer a tua história, a gente não é mais amigo. Se você souber de onde que eu vim, o que eu fazia, falar, nossa, o que esse cara está fazendo aí? Pô, aquele irmão ali, não sei o que. Amado, sabe por quê? Porque nós olhamos com olhos humanos, não com o olho de Cristo. Eu acho que aumenta mais a responsabilidade minha e tua, quando você olhar para um irmão, você fala, cara, eu estou olhando, mas eu estou vendo Cristo nesse cara. Se eu falar mal dele, eu creio que você está falando mal de Cristo. E para andar com Cristo, amado, é um momento de maturidade. Eu quero seguir essa linha com a gente daqui para frente. A gente precisa ser maduros, o suficiente para entender o que eu preciso mudar todos os dias. Eu preciso ser maduro todos os dias para entender que os meus filhos, a minha esposa, a gente precisa mudar todo dia. Como eu sempre falo para vocês, amados. Eu não prego para vocês aqui. Para mim não tem ninguém aqui dentro. Eu estou pregando para o Alcineide, para o Mateus, para a Radassa e para a Kézia. Por quê? Porque eles sabem que se eu falar o que eu não estou fazendo, eles vão olhar para mim e falar assim, aham. E cara, ele vai chegar em casa e vai cobrar. Certeza disso. Então não se preocupe que eu estou pregando com medo de vocês. O que o Robson está falando? Olha o Mateus zoião assim para mim aqui, ó. Fala ou não fala, Mateus? Ele chega em casa e fala, pai, já falei para você quantas vezes que a Kézia, olha o tamanho da Kézia, chegou para mim e me deu de dedo na cara, pai, você falou lá ontem, olha o que você falou na igreja. Eu não estava nem fazendo errado, só falou, olha o que você falou lá ontem. Quando a gente começa a trazer essa responsabilidade para nós, amados, as coisas ficam mais fáceis. Muita gente quer ter o sarapatel, né, na rua e Deus te falou, não sei o quê, e xaramaná, e fala, entrega a palavra. Cara, mas a hora que chega dentro de casa, a mulher fala assim, xaramaná, e você vai ver que você chegar dentro de casa. O caroço vai ficar feio do teu lado. E é verdade, quando o Paulo estava preocupado com esse xaramanaia. Foi, cara, peraí um pouquinho, vocês estão sendo iludidos por uns caras que saem falando em línguas, entregando visões, e Isás, né, que nem o Chaves, né, Isás. Cara, vai na Bíblia, vai aonde Deus está falando. Vai examinar aquilo que Deus está falando. E outra palavra que a gente recebeu, cara, o melhor treinamento é a nossa igreja, eu estou sendo treinado por vocês. Por quê? Porque qualquer coisa que eu falo de errado, que vocês estão julgando. E principalmente minha plateia aqui na frente. 5 pessoas, eu tenho uma igreja de 5 pessoas. Lá em casa. A maior igreja da minha família, do meu ministério é a minha família. São 5 pessoas. Aí de eu falar coisa aqui que eu não pratico depois, posso até não estar praticando, mas depois vai cobrar. Pai, você pregou lá ontem. É muito fácil a gente ser crente no trabalho, ser irmão onde nós passamos. Mas vamos lá, Mateus 13. Aqui fala sobre o falso trigo, que é o joio,
e o verdadeiro. Mateus 13, versículo 24 em diante. Se você para frente quiser trazer caderno e caneta para você anotar, amados, é bom, sabia? Vamos entrar nessa linha também. Porque muitas vezes eu falo aqui hoje para você, 5 minutos que eu falo, depois você não vai lembrar mais o que eu falei. E se você tem uma anotação, estiver marcando tudo, depois a gente vê, né, estava comentando no carro, acho que a Stephanie comentou, eu fui abrir uma folha lá, eu vi uma ministração de quanto tempo, Stephanie? 2009, do Gustavo Lara. Esse dia eu também peguei meu caderno de anotação, olhei assim e falei, caramba, cara, que palavra massa, meu. E eu nem tinha passado mais pela minha cabeça. Então, traga um caderno de casa, tá? Para a gente estar anotando, para você estar aprendendo e praticando no outro dia. Mateus 13, versículo 24. Diz assim, propôs-lhe a outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, você não semeaste semente boa no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, quer, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis, como ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolher no meio do celeiro. E aqui colocamos a comparação também em Marcos 4, diz assim, não precisa abrir não. Mas assim que o fruto amadurecer, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Quem é construtor, quem é agricultor, ou quem já morou na roça, ou quem conhece a plantação, sabe sobre a questão do joio, né? Que o joio, ele é igual, mas não é. Ele é parecido com aquela, como é que chama lá? A espiga, espigão no trigo, mas não é. Olha que interessante só, aqueles homens plantaram, jogaram a semente do trigo no campo, e ali diz que os foram dormir, descansaram por um tempo, e naquela noite foi os inimigos e começou a jogar semente de joio no meio. Quando começou a crescer, quando estava desse jeito mais ou menos assim, tudo verde, não tinha ainda nascido as espigas, eles chegaram assim e falaram, cara, mas tem uma coisa errada, tem uma folha aí que é diferente da outra. Quem conhece o trigo já bate o olho e já sabe quem é do ramo. Vamos chegar até o chefe, vamos falar que acho que alguém chegou lá e plantou semente errado, ou ele comprou semente em algum lugar que estava misturada. Chegou para o chefe dele e falou, acho que você comprou semente meio misturada, porque a gente foi lá na plantação agora e estava cheio de joio no meio do trigo. Podemos ir lá e podemos arrancar tudo? O que o chefe deles falou? O cara da fazenda falou, não, espera só um pouquinho. Agora, se a gente for arrancar como está verde, porque como se parece, a gente vai acabar arrancando o trigo junto com o joio. E assim por diante, o joio junto com o trigo. Vamos esperar que nasça os frutos, vamos esperar que nasça a espiga, para que quando nascer, nós aí sabemos onde está o joio e onde está o trigo. E a gente para e pensa, eu estava até comentando com a residente de casa, que no nosso meio é a mesma coisa, amados. Para que eu e você sabemos que no nosso meio, ou no nosso ao redor, como que eu vou saber se existe o trigo ou o joio? Se todos nós parecemos que somos crentes. Olha para cá do crente do teu lado, olha o carinho bonitinho de crente que ele tem. E agora? Como é que a gente vai saber? E aquele cara pegou e falou assim, vamos fazer uma estratégia, vamos esperar nascer, assim que crescer a espiga, a gente vamos entender qual que é o joio e qual que é o trigo. Olha só que interessante, você vai entender comigo.
Aqueles servos maus eram administradores, porque a solução que eles apresentavam para o dono do campo iam colocar a perder toda a colheita. Sem se dar conta, aquele servo ia cumprir a finalidade do joio, impedir a colheita. Amados, a finalidade do joio é impedir a colheita. Por quê? Porque se nós não temos sabedoria de entender quem é joio e quem é trigo, nós vamos acabar isolando todo mundo do processo. Esse é o maior medo. Esse é o maior... nós, como líderes, ou você também que está no meio da igreja, chegou uma situação, agora vamos fazer o quê? Vamos arrancar todo mundo, vamos fazer o seguinte, igreja não adianta mesmo, vamos fechar essa porta e vamos todo mundo embora para casa. Só que eu vou estar dispensando trigo e eu vou estar dispensando o joio. É a mesma coisa eu chegar aqui na frente, fazer uma reunião e falar que fulano e tal está fazendo um monte de coisa errada. Aí eu pergunto, o trigo precisa saber do que o joio está fazendo? Não precisa. Mas olha só que interessante. Quando a finalidade do joio é tentar impedir o crescimento do trigo, mas os maus administradores acabam trabalhando para o engano, como podemos ver na parábola dos talentos, que acabamos de ler agora. Jesus não trabalha para perder o trigo. Ele disse, nenhum eu perdi dos que me deste, mas aqueles servos, por serem maus administradores, não se importavam que iam perder o trigo. Os frutos, na terceira, os frutos encerram a semelhança. Porque quando começam a vir os frutos, o falso é exposto. Agora, o que eu quero colocar, amados? Para a gente saber quem é trigo e quem é joio, você vai medir por onde? Pelos frutos. Para mim saber quem é joio e quem é trigo, eu preciso esperar um tempo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se ajustando, a igreja vai estar ajustando algumas coisas, e nesse meio de crescimento vai brotando as espigas. E quando começar a nascer a espiga, o fruto, aí que eu vou começar a separar quem é joio e quem é trigo. Como a gente deve fazer isso aí? Olha só que interessante. O trigo, quando ele nasce, ele cresce, dá a sua espiga. O trigo original, depois de um tempo que ele nasceu, a tendência do trigo é ele se curvar. Quem é agricultor aí? Não? Quem já viu pé de trigo? Ninguém? O trigo original, que ele cresce, a sua espiga, e ele chega uma hora que ele está na hora de colher, ele consegue se dobrar. E o joio, ele fica reto para cima. É difícil de entender agora, não? Quem que é joio e quem que é trigo? Se você chegar na plantação, um monte de espiguinha envergada, aquele é trigo ou é joio? Trigo. E o joio, ele fica duro. Trazendo para nosso dia a dia hoje. Se você é trigo, quando chegar o tempo da tua colheita, você vai conseguir se dobrar. Mas se você é joio, amados, quando aparecer a colheita, a gente vai entender que você não vai conseguir se prostrar ou você vai não conseguir arcar por algumas situações na sua vida. O trigo ele consegue entender e ele se prostra para receber seus frutos. O joio ele fica armado. De longe você consegue saber se o cara é trigo, se o cara é joio, pela sua envergadura na presença do Senhor. Aleluias! E diz assim, mas que denunciaram o engano da parábola de nos levar a perceber que o engano precisa ser exterminado no meio do verdadeiro. E isso só acontece no momento da colheita. No momento que os frutos maduros são reunidos no celeiro do campo do Pai. Aqui o outro diz assim também. No antigo pacto de Israel, comemorava a festa da colheita. Os grãos de trigo recolhidos no celeiro eram celebrados 50 dias após a Páscoa. No Novo Testamento, a festa da colheita é apresentada como o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste. Pode-se perceber que o engano é exterminado quando os homens e mulheres maduros se reúnem no celeiro do Pai.
Como é que eu posso colocar isso aí para nós possamos entender? Para que eu seja trigo, eu preciso me encurvar na presença do Senhor. Eu preciso ser tratável. Eu preciso ser moldado, ajustado. O trigo, ele reconhece que no tempo do que ele vai dar fruto, ele se dobra. Agora o joio, amados, não tem o que fazer para o joio se dobrar. Porque dá a impressão que o joio no meio do trigo, ele se acha tal, que ele fica duro. Mas o Senhor disse que no chegar ao tempo da colheita, que Ele vai separar entre o trigo e o joio. Chegará o tempo da colheita, que Ele vai olhar para mim e para você. Se toda essa caminhada eu estou me curvando para o Senhor, ou eu estou me mantendo posicionado naquilo que eu tenho na minha mente. Chegar o tempo da colheita, que Ele vai olhar no tempo dos frutos, no tempo do crescimento desse lugar, vamos trazer assim também. A gente vai reconhecer os frutos que se dobram para aquilo que o Senhor está movendo todos os dias. E os frutos que não se dobrarão para aquilo que o Senhor está fazendo pelos últimos dias. O que a gente pergunta hoje, o que eu pergunto hoje? Se Jesus viesse fazer essa ceifa hoje no nosso meio, encontraria quantos pés de trigo ou quantos pés de joio? Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Isso é fato, amados. Não consegui entender hoje porque um pé de manga não dá abacaxi. Um pé de mamão ele dá mexerica. Os seus frutos, ele denuncia qual é a tua árvore. E quando chegar o tempo da colheita, amado, Deus vai separar o joio do trigo para que possa ser guardado no celeiro do Senhor. E eu preciso entender se eu estou me dobrando para aquilo que Deus está pedindo para mim que eu possa me dobrar. O que Deus está me levando hoje, Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você hoje. Aquilo que Ele já pediu para você, quanto tempo já? Você está sendo trigo ou joio? Até quando você vai ficar inclinado, duro, tentando se fazer de cristão, né? Tentando se fazer de homem de Deus, de mulher de Deus, ou sei lá, de algo, de um profeta, de um pregador. E muitas vezes nós estamos posicionados como se fosse um joio. Não se dobra quando o Senhor chegar para fazer a colheita. Só que tudo isso é preciso, amados, no nosso meio. Tudo isso é preciso, porque se nós também chegarmos e começarmos a julgar a todo mundo, eu vou começar a julgar como olho humano, não como olho de Cristo. Jesus não está pedindo para você sair a partir de hoje e falar, você é trigo, agora você é joio. Amados, os frutos, dia a dia, vai revelando quem é trigo e quem é joio. Porque se nós fazemos igual aqueles administradores, maus administradores, pelo momento da emoção, queremos arrancar todo mundo. Pelo momento da emoção, queremos bater em todo mundo. Pelo momento da emoção, todo mundo é pecador. Parece que você não consegue acreditar em ninguém mais. Já tem, amados, existe isso no nosso meio. Tem pessoas que hoje não vão mais para a igreja porque não acreditam mais em pastores. Tem pessoas que já não participam mais de nada porque já não acreditam em um líder de célula, já não acreditam em um líder do grupo familiar, ou sei lá, alguma coisa aconteceu, amados. Você tem que saber que existe o trigo, existe o joio. E que hoje, amados, eu quero, em nome de Jesus, para que possamos entender em nosso meio, porque precisamos ser trigo. Precisamos nos dobrar diante do Senhor. Precisamos ser dobráveis. Precisamos ser ensináveis. Precisamos entender o tempo das coisas. Aqueles caras ali no meio da muvuca queriam arrancar tudo que estava indo pela frente. Nós precisamos entender e separar o que dá fruto e o que não dá fruto, o que é trigo e o que não é trigo. Mas para isso eu só consigo entender com o tempo.
Para isso você só vai conseguir entender com o tempo. Quando as coisas começarem a florescer, quando as coisas começarem a dar frutos, você vai começar a entender. Não sai julgando todo mundo. Se você sair julgando todo mundo, você pode arriscar tirar pessoas boas. Se você tiver sair julgando todo mundo, você pode estar julgando um pastor bom. Você pode estar julgando um líder bom. Porque para você ou é tudo é joio ou é tudo é trigo. Não olha como olhos humanos, amados. Davi, ele poderia ser o cara, foi o cara segundo o coração de Deus, mas errou também. Falhou. Mas foi um dos maiores reis que existe na Bíblia. Quando nós olhamos para as pessoas como de primeira emoção, com certeza nós vamos trazer uma posição de julgamento. Mas eu peço para você, em nome de Jesus, primeiramente, não julgue. Observe os frutos. Me observe. Hoje eu vi uma frase muito legal que o Daniel postou lá. Como é que é lá, Daniel? Se eu não sou digno de falar, também não sou digno de ser ouvido, uma coisa assim, né? Eu quero dizer assim, amados, o que eu falo aqui hoje, eu não estiver caminhando para aquilo que eu estou falando, eu peço para vocês, pode ir embora daqui. Vá para outro lugar, vá para outra igreja. Se aquilo que eu falo, aquilo que você fala, não condiz com a tua realidade, amados, precisamos colocar algumas coisas em dias. Se aquilo que eu pratico, aquilo que eu peço para fazer, ou que de repente receba uma ordem, se realmente eu não faço, vocês têm toda a liberdade de procurar outro pastor melhor. Por quê? Porque eu estou procurando todo dia, no meio desse monte de joio, de monte de trigo, eu estou procurando a ser trigo todos os dias. Trigo todos os dias. E eu não quero ser jogado no meio dos joios por aí. Vou ter muitas falhas? Vou, mas eu quero consertar todas elas. Não vou dizer para você assim, Robson nunca vai falhar. Vou. Daqui 2 minutos eu posso sair daqui e posso falar com você. Mas você precisa saber em mim quais são os meus frutos. Para depois julgar a árvore. Amém? Então você precisamos entender. Se o fruto que eu estou dando, que eu estou fluindo, é trigo ou é joio? Amados, sim, o Senhor ele é muito certo, ele é muito correto. Aí você pergunta assim, mas por que muitas pessoas não conseguem, não vai, não flui? Nosso meio, de repente, nosso meio aqui, mas já passou tanta gente. Eu não vou dizer também, não sou eu para julgar quem é trigo e quem é joio. Mas pelos frutos nós conhecemos a árvore. Se eu te olhar hoje, se você me olhar, você vai conhecer a árvore, o fruto que eu tenho. E quais são os seus frutos? As pessoas te olham como joio ou como trigo? Forte, né? Se a minha vida não é digna de ser imitada, então não sou digno de ser ouvido. Pega, né? Se a minha vida não é digna de ser imitada, amados, eu não sou digno de ser ouvido por vocês. Eu tenho buscado todos os dias a ser trigo diante do Senhor.